Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 4 de outubro, estamos começando o nosso programa Papo de Câmbio. Já cumprimento meu amigo, nosso parceiro, correspondente cambial, Lucas Berti. Muito bom dia, Lucas, tudo bem? E Alessandro, como vai? Tudo certo, é por aí. Tudo tranquilo, Lucas. Vamos conversar sobre essa puxada do dólar que rompeu os R$ 5 e foi, né? Foi avante. Vamos lá, então, falar disso. Antes, eu digo para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários, que a gente responde. Todos os dias aqui no nosso canal a gente tem um vídeo novo para você. E em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações do agronegócio lá estão, nossa agência de notícias, nossos consultores, todas as informações que você precisa dentro do agronegócio na nossa plataforma Safras. Lucas, vou compartilhar aqui essa tela, o gráfico do dólar comercial, que mostra essa puxada forte que a moeda teve. Bem na direita ali a gente vê o dólar superando a linha dos R$ 5. E se a gente for acompanhar a linha, né, do nosso candle que nós temos aí nesse topo, a gente vai chegar lá no finalzinho de março, né, Lucas? Que puxada, Lucas. O dólar a todo vapor essa semana, podemos dizer até desde aí essa virada depois da segunda quinzena de setembro no dólar, onde vinha numa base de 4,85, nós estávamos no dígito do 4 e faz algo aí já desde o nosso primeiro aí último comentário, a gente já estava testando os R$ 5, né, Alessandro? Vinha esse teste dos R$ 5. Porém, de fato, o cenário externo ele é um pouco preocupante quando a gente fala de inflação global, inflação em principais economias do mundo e especialmente como travá-la, e de fato isso aí tem gerado receios no mercado, tanto que muitos investidores estão de fato migrando para a moeda mais segura. Acaba o pessoal drenando, né, suas energias para o dólar. E o que nós tivemos aí é repercussões de indicadores no exterior, mostrando que a atividade, especialmente nos Estados Unidos, ela continua crescente, ela continua aquecida. Os Estados Unidos é um país que busca aí tentar manter, travar essa inflação para ver se consegue praticamente segurar, não ter que revisar novamente os juros também, né? Então é uma equação difícil para os americanos, que é uma economia tradicionalmente consumista. E de fato, o dólar puxou demais, Alessandro. A gente pegou aí um nível, ontem já testou um nível aí que nós não víamos acontecer desde 28 de março. O dólar testou 5,18, está nesse momento, inclusive, de novo testando, e graficamente aponta. Se você observar, a gente olhar aqui no lado esquerdo da tela e observar os períodos entre começo do ano e abril ali, digamos, começo, entre o final de março e abril, nós vamos ver que tem uma banda de negociação praticamente entre os 5 e 0,5 e até os 5,300, tá? E nós temos uma outra banda que é formada por dois fundos ali em março, que eu diria que é mais em torno de 5,15 aos 5,30, e o dólar está se encaminhando a pelo menos atingir metade desse caminho aí, que é os 5,200, tá? Aí nós temos um gap nesse 5,200, se você olhar ali, e se romper esse gap aí, amigo, vai sem dúvida buscar os 5,300, né? O dólar está mirando para cima. E, de fato, existe aí uma atividade compradora intensa, né? As curvas de juros, inclusive longas, norte-americanas, subiram muito ontem, hoje vinham decrescendo, vinham corrigindo, mas a princípio acredito que esteja já revertendo nesse momento. E isso significa o quê? Porque quando as curvas estão muito altas de juros lá na frente, é uma forma de
o mercado está dizendo que o pessoal está abandonando as posições longas, está vendendo, então precisa fazer com que esse juro suba mais, seja mais atraente, né? E aí acaba fazendo com que, de fato, isso aí pressione o dólar aí. No longo prazo, a gente acaba tendo um temor em relação à economia e, de fato, pressiona o dólar para cima. Os juros são muito importantes nesse processo aí. É uma equação bem complexa, tá? Juros não é uma coisa Lucas, simples. a gente teve, né, nesse período aí, nessas últimas semanas, aquela coisa que a gente vem comentando também aqui, né, que o trajeto está sendo oposto, né? Aqui no Brasil a gente vem baixando os juros e lá nos Estados Unidos, embora eles tenham mantido, eles estão sinalizando que podem voltar a subir, né? E todos os dados que têm sido apresentados aí vão gerando esse temor aí no mercado de que realmente possam elevar juros lá fora, né? E isso significa que, naturalmente, os investidores acabam migrando mais os capitais em dólares para a grande nação, né? Vão investir, colocar o dinheiro propriamente na economia americana, nos Estados Unidos, títulos, enfim, outras coisas, né? Que são quando ocorrem essa fuga de capitais, né? Basicamente, isso acaba representando como migra dólar daqui para lá, tem menos oferta de dólar no nosso mercado cambial e sobe. Não foge É, muito da básica equação de oferta e procura, né? Também no câmbio, né, Lucas? É sim, mais ou menos correto. por aí, né, que se explica também essa questão, né? Também, porque com esses indicadores bastante consistentes, né, e sólidos nos Estados Unidos, né, especialmente quando a gente vem falando aí de produção industrial, produção atividade econômica na área de serviços, né, criação de empregos. Nós vamos ter o payroll sexta-feira também, que é um medidor interessante. A gente vê que a economia está crescendo, a economia está gerando emprego, a economia está praticamente uma atividade crescente, né, econômica. Isso aí é difícil você travar a inflação. E com essa situação, de fato, o mercado começa a olhar aí, quem sabe, haver uma revisão na taxa de juros dos Estados Unidos para cima de novo. Já começa a se embasar mais que isso possa acontecer. Inclusive, os dirigentes do Fed têm falado que é possível acontecer até o final do ano mais uma elevação na taxa de juros. E aqui no Brasil, começou-se ontem a rumores de que essa corte na taxa Selic de mais 1% no combinado entre os próximos dois relatórios, possa ser que haja uma corte no próximo relatório de 0,5%, mas no final já não seja 0,5%, talvez 0,25%, né? Isso travaria um pouquinho, obviamente, a subida do dólar no Brasil. Claro que você diminui essa distância entre juros dos Estados Unidos e Brasil, você acaba forçando o dólar para cima. Mas quando você alarga, você ainda mantém o pessoal ainda muito atraído pelo real. Só que a gente vive um cenário global um pouco diferenciado. A gente vive um temor aí de inflação ao longo prazo em vários países, né? E essa é a retórica, né? E quando isso acontece temores, o que o pessoal faz é abandonar economias de risco, como é o caso do Brasil, e mergulhar em economias mais sólidas. E nesse caso, a sólida mesmo é a moeda norte-americana. Não posso nem te dizer o euro nesse momento, né? Porque o euro vem sofrendo uma desconstrução na sua paridade, agora está recuperando um pouco hoje, porque dados PMI da Alemanha veio melhor do que o esperado, né? Alguns dados vieram um pouquinho melhores em relação, embora ainda mostrando uma atividade desacelerada na economia, melhor do que era esperado pelos analistas, mas a moeda acaba sendo o dólar. Nem posso te dizer o ouro, porque o que eu tenho observado, toda vez que há uma fuga de capital para uma economia segura, o pessoal não corre mais para o ouro, o pessoal corre para o ouro quando vai para os emergentes, entendeu? É isso que eu tenho visto, tá? Essa é a minha observação. De fato, nós falando em juros, Alessandro, é importante a gente salientar que existe esses juros de longo prazo dos norte-americanos que têm atingido patamares excessivamente altos, como é o caso de juros de 30 anos nos Estados Unidos, atingiu ontem
o maior patamar desde o subprime, desde 2007, tá? No Japão, os juros de 10 anos atingiram o maior patamar em 10 anos, né? Na Alemanha também os juros de 10 anos chegaram a subir a 3%, lembrando que em 2022 era negativo esses juros, tá? Então você tem uma mudança aí, isso aí mostra recessão, isso aí mostra preocupação com crise, né? Isso aí mostra preocupação com uma inflação duradoura, tá? Importante. E quando isso acontece, o pessoal tira o dinheiro de economias de risco e mergulha no dólar, tá? E isso aí é a retórica agora. Até leva a gente a fomentar questões como criação de moeda competitiva, tipo do BRIC, né? Dos países do BRICS, né? Que a gente fala sobre essa criação de uma moeda comum. É um processo tremendamente longo. Então, de fato, por enquanto, quando tem temor, quando tem o mercado está apavorado, ele vai para o dólar. Então, o dólar deve Lucas, permanecer forte por muito tempo ainda. Tá? Lucas, vamos fazer um exercício com base aí nisso tudo que está falando. Eu vou botar de novo a tela do dólar. Com tudo isso que tu está falando, e se eu não estou enganado, não existe aí no curto prazo nenhuma expectativa assim, a não ser que surja uma série, porque o problema é que não é só os Estados Unidos, né? Como você falou, nós temos aí sinalização dos Estados Unidos, da Europa, né? Temos sinalização também da Ásia de uma preocupação com inflação, com possibilidade, com questões de governo usando juros para travar aí essa situação. Então, e realmente há essa fuga de mercados emergentes, né? Para mercados mais sólidos, e isso é uma pressão de alta para o dólar. Então, resumindo, a minha pergunta é o seguinte: tem chance nesse momento do dólar reverter e cair, ou tu acha que pode ser que ele teste realmente patamares mais altos? Bom, aí a gente entra com a questão do cenário interno. Poderia ser um paliativo, mas o cenário interno vem demonstrando uma certa morosidade por parte das bases do governo. E isso não é uma crítica, Alessandro, que aqui a gente não está para criticar nenhum lado, né? A gente está simplesmente construindo a realidade. De fato, reforma fiscal ou um quadro mais claro fiscal do país preocupa, inclusive, o Banco Central. Então, se nós tivéssemos reformas já, talvez, sendo realmente aprovadas e realmente uma reforma tributária já em vigor, uma nova proposta de reforma tributária em vigor, eu acho que isso ajudaria, com certeza ajuda, e também uma clareza fiscal ajuda o investidor a apostar no país, a se sentir seguro no país. Isso ajuda o quê? A drenar, né, investimentos para o país, isso faz com que, de fato, o dólar caia. Tá? Embora a gente tenha Entrar moeda, entrar dólar e pressionar naturalmente para baixo. É, a gente tem um juros atraente para o investidor estrangeiro, mas a gente não tem uma situação fiscal muito clara. A princípio, se a gente pegar dados do Banco Central desse ano, o governo está gastando muito mais que se gastou em anos anteriores. Tá? Se não me engano, o último dado foi divulgado agora final de agosto. Agora o Roberto Campos fez uma apresentação desses dados na segunda-feira, num evento em São Paulo, se não me engano, foi o evento. E, de fato demonstra que há uma preocupação com o controle fiscal. E isso também corrobora com que real seja um disparate em relação ao aumento dos preços e lidere, muitas vezes, as altas em relação a outras moedas. Porque o real, de fato, essa última semana, 2 semanas, posso dizer, teve uma alta bastante expressiva se você comparar, inclusive, a outras emergentes. Tá? Aí já não estou falando de países que estão com a economia totalmente sensíveis, né? Vou falar, por exemplo, você fala economias que estão com problema mesmo, sério, junto inclusive ao FMI, né? Tipo a Argentina, a gente não pode nem fazer tipo de comparação com a Argentina, mas países que têm aí sua moeda também muito volátil em relação a esses acontecimentos externos e internos, né? O Brasil acaba sendo um país que normalmente lidera tanto para cima quanto para baixo, né? O Brasil o real é muito volátil em termos de moeda.
E, de fato, se a gente tiver uma reversão, até, Alessandra, é bom você ter tocado nesse ponto, a reversão traria o dólar hoje para um patamar médio de 5,09, tá? A gente faz uma construção aí no diário, né? Olhando o que aconteceu lá atrás, e a banda seria voltar uns 5,09 para corrigir, tá? Mais ou menos, se olhar o gráfico, seria esse candle, segundo candle aqui da direita para a esquerda, né? A base dele, ali mais ou menos ali, tá? Mas o gráfico está apontando para buscando ir mais longe, né? Tenho a impressão que agora, não sei se está parado, se, se a sua cotação está em andamento, está, ela me parece que deve estar. Lembrando que a gente está gravando no final da manhã desta quarta-feira. É, Pode acontecer muita coisa até o fechamento, mas está pode. rolando sim, está andando sim, Lucas. A gente tem PMIs, a gente tem outros indicadores, a gente vai ter payroll na sexta-feira, né? A gente vai ter, tem coisa vindo aí, né? Hoje de manhã nós tivemos um indicador norte-americano de empregos no setor privado, ele é um medidor parcial de empregos, porque ele não pega toda a base de empregos, né? Mas ele demonstrou que houve uma criação bem menor de empregos do que era esperado dentro do setor privado. Então, ele acaba corroborando ele acaba ajudando a compor, né, um indicador maior de empregos. Tivemos YOLTS, que é um medidor muito forte essa semana e, de fato, mostrou uma um crescimento, né, um incremento muito forte nas vagas, mas, de fato, a gente tem ainda aí alguns dados que são interessantes. Me parece, no meu ponto de vista, que vai haver revisão novamente nos juros, tá? Isso tudo que aconteceu com o dólar aqui no resto do mundo, porque é importante falar que não foi só no Brasil, mas foi no resto do mundo. Inclusive, eu esqueci de comentar, numa semana que a China não está operando, nós estamos sem informações da China, você sabe que é feriado toda essa semana lá na China, então é importante a gente pontuar isso, né? E daí, China fora do cenário, a gente está muito focado nos Estados Unidos essa semana. E nas questões aqui internas que estão acontecendo, as votações em relação à reforma tributária, as questões fiscais, né? Essa é Lucas, uma preocupação, tem se prolongado. Nós estamos em outubro, a gente não tem uma clareza fiscal ainda. para a gente encaminhar o fim do nosso bate-papo, eu acho então que está mais para o mercado testar, fechar aquele gap ali que vem lá de março e está bem pertinho de fechar, para cima, né? Ou que tem alguma luz no fim do túnel para esse dólar parar de avançar tão fortemente? A luz no fim do túnel seria, Alessandro, a gente receber talvez um payroll não positivo, né? Mostrando aí dados realmente que deem a entender um pouco de desaceleração, né? Criação de vagas e de postos de trabalho, né? Menos auxílio, pedidos de auxílio, mais pedido de auxílio-desemprego. Esses dados ajudam, sem dúvida, aí a travar nosso sentimento de que o dólar vai subir mais. Uma reversão sempre possível, né? Uma correção forte. Lembre-se que uma hora o mercado tem que realizar alguma coisa né? Esse mercado tem que realizar uma hora. Agora, a gente não está, eu acho, não é improvável da gente vir a testar aí patamares bem mais acima daqueles níveis que nós tínhamos ali em fevereiro e março. Chegou a bater acima dos 5.300. Está se encaminhando para isso, tá? E outra coisa importante, o Brasil está crescendo, você disse que vai crescer 3% no ano, tudo bem. Só que muita coisa que a gente recebe de contas esse ano, que o Brasil está praticamente divulgando, são resultados ainda do ano anterior, né? Eu tenho observado assim na indústria que eu converso, né? O pessoal, inclusive do agro, muita gente está dizendo que não está tendo um ano assim tão bom como dizem que está, entende? Muitos resultados do área do agro, ela vem muito do que se foi feito no ano passado, né? Porque muita coisa, muito pagamento entre esse ano, né? Coisa que foi vendida no passado safra entre esse ano, mas enfim, o que eu quero te dizer é que a gente tem que observar assim que é possível puxar um pouquinho mais se esse cenário continuar assim, porque parece que é uma injeção, estão injetando, digamos assim, tempo a tempo um pouco mais de ânimo no mercado para tentar simplesmente travar essa inflação, mas
a realidade é que nós estamos num cenário bastante complicado em relação à inflação no mundo todo. Não é somente Estados Unidos, é Europa. A China está com uma atividade industrial não tão grande também, não tão dentro do esperado para o ano, isso preocupa, tá, o mercado. E eu acho que é possível a gente chegar, talvez, para testar esse 5.300. Tá? Se continuar nessa retórica aí de indicadores mostrando força lá fora e potencial mesmo subida de juros nos Estados Unidos, possível que a gente veja o dólar subindo mais. Tá? É isso. Muito obrigado, Lucas. Beleza? Pelas informações. Vamos aqui dar os nossos recados finais. As nossas redes sociais estão todas na descrição do vídeo. E se você precisar do Lucas Berti, correspondente cambial, que presta serviço de troca de moedas para empresas e pessoas físicas, auxiliando no processo de envio e recebimento de moeda estrangeira, os contatos, como chegar até ele, também estão na descrição do vídeo, assim como nossas redes sociais. E em relação aos eventos e cursos de safras e mercado, nós temos nesta quinta-feira, dia 5, uma nova live sobre biodiesel, o link na descrição do vídeo. Temos 16 e 17 de outubro, curso online Estratégias de Comercialização e Tendências Gerais para o Mercado de Boi Gordo. 23 e 24 de outubro, curso online Análise Fundamental e Mercadológica de Algodão. 26 e 27 de outubro, curso online Trading School, Milho e Soja. Todos esses cursos e eventos, a descrição, como chegar até a eles, está na descrição do vídeo. Lucas, muito obrigado pelas informações mais uma vez e até a próxima. Obrigado, Alessandro. Até a próxima.